Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, como de costume. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, chegamos então a mais uma live. Hoje nossa live número 188. Já são 188 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. Hoje, terça-feira, dia 9 de julho, no nosso horário aqui das 7 horas da manhã. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema aqui que é muito importante, que se chama falsificação das memórias. Esse é um assunto importante demais. E então, para a gente pegar como exemplo, né, entender um pouco mais sobre esse termo, né, falsificação das memórias. Né? Então, não sei se vocês já perceberam, quando a gente muitas vezes está ali prestando muita atenção numa conversa ou atento, né, realmente imerso dentro de uma experiência, fica fácil da gente perceber que existe ali uma certa fixação, né? Um processo de fixação. Então imagina ali que você, pegando como exemplo, se for numa pizzaria com seus amigos fazer uma confraternização, né? Ali você está tendo uma certa experiência. Dentro dessa experiência, tudo que entrou ali através dos seus sentidos, né? Através dos seus olhos, tudo que entrou através da tua boca, todas as histórias que você ouviu, que você escutou, todas as experiências sensíveis, aquilo tudo, de certa forma, fica guardado em alguns lugares em você, né? Que eu não vou entrar aqui na parte teórica, que precisaria de uma aula antropológica para falar sobre isso. A ideia aqui da live é trazer de uma forma mais superficial, mas de uma forma prática que a gente consiga já estar utilizando no nosso dia a dia, né? Então, para a gente pegar um resumo disso tudo, a gente assimila toda essa experiência através dos nossos sentidos e isso acaba se fixando num lugar que a gente comumente chama de mente, né? E isso se fixa na nossa mente, toda essa experiência, tudo isso que a gente foi trazendo, né, dessa experiência, captando dessa experiência através dos nossos sentidos, acaba se fixando na nossa mente como o que a gente chama de memória, como ideias, como novos conceitos muitas vezes, né? E existe também, a partir disso, a partir dessas ideias, a partir desses conceitos, a partir dessa memória que a gente vai fixando com base nessas experiências que a gente teve, a gente vai começando a utilizar isso para se relacionar com as pessoas, né? Tudo aquilo que a gente foi vendo, ouvindo, sentindo, experimentando, passa a se fixar na nossa mente como uma memória, como uma ideia, um conceito, e isso começa a ser uma base para que a gente se relacione com as pessoas, né? Então, boa parte das pessoas, né, acaba tendo isso que eu estava chamando no começo ali da live de fixação, né, de falsificação das memórias, né? Então vocês já vão entender como que isso funciona, né? A pessoa acaba assimilando a realidade dessas experiências. Nesse caso aqui eu trouxe uma experiência de um cotidiano aqui um pouco mais banal ali, né? Que é uma experiência de confraternização, uma experiência de festa ali, que eu estou ali com as pessoas, mas todos os tipos de experiências, né, que a gente vive na nossa vida, a gente vai fixando na nossa memória e a gente começa a assimilar essa realidade somente com a nossa cabeça, somente com a nossa mente, né? A gente começa a assimilar essa realidade, a gente grava aquilo que aconteceu e passa a se orientar de certa forma no mundo, né? Através daquilo que a gente lembra, ou seja, através da nossa memória. E é aqui que está o ponto que eu quero trazer para vocês, quando eu resolvi trazer esse tema da falsificação das memórias, de um modo que a gente pode efetuar uma pequena mudança, uma sutil mudança, mas que pode fazer uma diferença absurda na nossa vida, né? Isso aqui eu posso garantir para vocês que é uma mudança de vida, assim, que se você entender o que eu estou falando nessa live aqui, né, o que eu estou querendo explicar, você vai ter, eu garanto para você que se você sair daqui entendendo o que eu estou querendo trazer aqui em relação a esse tema, vai ter uma mudança de vida monstruosa, mas monstruosa em você mesmo, assim. Se você conseguir pegar aqui essa mensagem que eu tô trazendo, é uma nova forma da gente se relacionar com as pessoas, que acaba trazendo uma grande mudança. Por que eu sei disso? Porque é justamente essa primeira abordagem, essa primeira abertura que eu trouxe aqui, é a forma mais comum da gente se relacionar com todo mundo, através daquilo que a gente memoriza, através daqueles conceitos que a gente cria, através daquelas ideias que a gente vai colocando, que estão envolvidas dentro dessa falsificação de memórias, né? Através dessas experiências que a gente teve. Então, olha só, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Então, a gente está lá na pizzaria, nessa experiência que eu trouxe ali, a gente está lá com os nossos amigos,
né? A gente viu o que aconteceu, a gente ouviu o que aconteceu, a gente vai se lembrando, né? Algo pode ter sido bom, algo pode ter sido ruim de repente nessa experiência, e aí você guardou aquilo na nossa cabeça, na tua cabeça, né? Então agora eu tenho uma memória daquilo ali, né? Então, olha, você tem uma memória também, de repente, lá com os seus familiares, né? Com alguma outra experiência que você viveu com ele, né? Então, sei lá, você tem uma memória lá com seu filho, você tem uma memória com sua mãe, uma memória com seu pai, coisas que você fez com essas pessoas e que essas pessoas fizeram com você, né? Então, você tem uma memória com seu filho, uma memória com a sua esposa, uma memória com os ambientes que você convive, uma memória com a sua faculdade, uma memória com o seu trabalho, uma memória com teus pais, uma memória com a tua infância, uma memória de muitas coisas que aconteceram ao longo da sua vida, né? Então, para um pouco agora e reflete comigo a partir disso, né? A maior parte das pessoas, e vê se contigo também não é assim, a gente está agindo no mundo a partir mais ou menos desse estímulo sensível, né? Disso que vem, né? de fora dessas experiências que estão nos estimulando. Então, sei lá, apareceu uma comida, eu vou lá e como. Apareceu uma pessoa, eu vou lá e falo. Bom, essa é uma parte da ação no mundo de todos nós. Todos nós agimos no mundo, de certo modo, a partir desses estímulos sensíveis, né? E uma outra forma de agir é a partir dessas memórias das quais eu estou falando, né? Que são essas coisas que a gente vai gravando e armazenando. Então você vai acabar se relacionando com essa pessoa, né? Sei lá, com o teu primo, com o teu cunhado, com o teu sócio, com o teu amigo, com a tua esposa, a partir das coisas que você lembra. Não é assim que em geral funciona na realidade? Então a gente pode se relacionar com as coisas a partir daquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, que a gente cheira, ou a partir daquilo que a gente lembra. Essas são duas formas mais comuns da gente se relacionar com as pessoas. Eu queria que você agora, entrasse comigo aqui num outro lugar, que é uma outra proposta que eu quero oferecer aqui para nós, para que a gente passe a ter um melhor relacionamento com as pessoas, né? É num outro lugar que é um pouco mais profundo dessa pessoa. Essas duas primeiras formas que eu falei de se relacionar com a realidade, elas são formas, a gente precisa entender que elas são formas muito subtraídas, né? Elas são muito amputadas ainda, né? São formas, por assim dizer, juvenis, de certa forma, né? Na pior das hipóteses, né? São formas muitíssimo imaturas, né? E anota aí o que eu vou dizer, né? Anota isso no teu peito, né? Tatua isso no teu peito, né? 100%, presta atenção que isso é muito importante, 100% dos teus sofrimentos, 100% das tuas neuroses, 100% das tuas angústias, das tuas quedas, das tuas desesperanças, vem a partir desse modo de se relacionar com a realidade. 100% dessas coisas que acontecem, que eu citei aqui anteriormente, elas acabam vindo desse modo de se relacionar com a realidade. Ou seja, eu vejo ou eu lembro, né? As duas formas de se relacionar, os estímulos sensíveis ou as minhas memórias, né? Então, como que a gente faz para conseguir então resolver isso, para conseguir mudar isso, né? Então, existem outras formas da gente se relacionar com as pessoas, existem várias outras, e eu vou dar uma aqui, né? Uma chave de compreensão da realidade, que é uma a mais, mas que já vai fazer uma baita de uma diferença, uma diferença transformadora na tua vida. Entenda uma coisa aqui, né? Se eu sempre me relaciono com a realidade a partir daquilo que eu lembro, né, eu preciso ser muito honesto, né? A gente tem que ser muito honesto para dizer assim, poxa, eu não consigo lembrar de tudo. O fato é que de todas as experiências que eu tive, né, com uma pessoa ou com algum lugar ou com algum ambiente, eu não consigo lembrar de tudo, né? A nossa lembrança, né, a tua lembrança, a minha lembrança, ela sempre acontece a partir de um filtro. Existe um filtro, né, que é onde a gente está mais focado, essa fixação da qual eu falava no começo. E então essa nossa forma de se relacionar, ela está moldada por um filtro, né? Então o filtro às vezes pode ser um filtro afetivo, eu tenho uma simpatia ou eu tenho uma antipatia por alguém, ou ela pode, né, de repente um filtro de uma exaltação de um dia que eu estou um pouco mais alegre, ou o filtro pode ser um filtro de um sono, porque um dia que eu estou mais cansado. Então entende, né? Eu fui na pizzaria com esses meus amigos, aconteceram várias coisas concretas ali, olha, beleza, mas e se eu tiver com sono nesse dia, né?
Concorda que você não vai experimentar tudo isso, que você vai experimentar isso tudo que aconteceu de um modo um pouco diferente do que se você tivesse num dia alegre, num dia feliz, num dia que você recebeu uma boa notícia? É diferente, né? A forma que a gente vai estar ali captando aquela experiência é totalmente diferente, né? Então, o que fica na nossa cabeça daquela experiência, que a gente chama de memória, dá para se dizer que é bastante duvidoso, né? Por causa desses filtros, né? Que a gente tem ali naquele dia. Pode ser o sono, pode ser uma exaltação, né? Pode ser uma questão mais afetiva. Então, existe uma grande interrogação nesse modo de se relacionar com a realidade, né? Existe uma grande interrogação, porque na maioria das vezes ela passa por um filtro que torna todo mundo meio incerto, assim, tudo muito incerto, tudo muito instável, tudo muito duvidoso, né? Não é assim? Então, se relacionar com a pessoa a partir daquilo que você lembra é um baita de um problema, né? Então, até um vídeo engraçado, uma vez que eu assisti lá na Porta dos Fundos, né? Que a pessoa fazia uma brincadeira em relação a isso, que a forma que as pessoas olhavam para ela, ela ficava assim: por que você está me olhando assim, como quem diz, né? Como quem diz, né? Que essa minha roupa tá estranha. Ela se relacionava, era um vídeo engraçado que a pessoa olhava para ela, ela já ficava toda: por que você está me olhando assim? Era uma forma de se relacionar com a pessoa a partir de uma memória, a partir de uma lembrança, de um estímulo sensível, né? Então, por que você está falando assim comigo? E os amigos dele olhavam: então, mas assim como? Eu só estou falando com você, né? Então, essa é uma forma de a gente se relacionar com os outros, né? Sempre ali, né? Com aquela coisa, né? Do estímulo ou de uma memória, né? Então, isso é óbvio que é um baita de um problema para quem pretende, no fim das contas, ser uma pessoa madura, né? Então, onde é que está a grande mudança disso, né? Existe aqui um modo de assimilação da realidade que eu queria falar para vocês agora, que é muito próprio da assimilação da realidade, que a gente chama, né, de uma forma, né, de uma palavrinha abstrata, mas que dá para a gente trazer de uma forma muito concreta para a nossa realidade, que é a forma de se relacionar através do amor, né? Que é um modo de se você relacionar com a realidade, que é, né, através desse outro órgão, que não é a mente, que não é a memória, que não são os olhos, que não são, né, os nossos sentidos, mas que é através de um outro órgão, né, simbolicamente, que a gente chama que é o nosso coração, que é através do amor. Se a gente consegue virar essa chave, olha, eu não estou mais me relacionando com o fulano, com o beltrano, com essa empresa ou com aquela outra coisa a partir do que eu vejo ou a partir do que eu lembro, mas a partir do que eu desejo que essa pessoa seja, né? Então aí já começa a fazer uma certa diferença, aí já começa a fazer uma certa mudança. E não é aquilo que eu desejo que essa pessoa que eu estou me relacionando seja porque eu quero simplesmente convencê-la, não porque eu quero mudá-la, não. Mas porque eu sei dentro de mim, dentro do meu coração, que essa pessoa, assim como eu, assim como você, foi feita para a felicidade. Porque eu quero que essa pessoa que está na minha frente seja feliz. Essa é uma das formas de se relacionar através do amor. Essa é uma das formas de amor. Então, quando eu olho para alguém e eu me relaciono com essa pessoa a partir do que eu lembro, saiba, eu estou criando um universo que está só na minha cabeça. E que, olha, tem uma baita interrogação ali, né, por causa de todos esses filtros do qual eu falei. Esse modo ele é muito duvidoso, ele é instável demais. Agora, existe uma outra forma de me relacionar com a realidade, com a pessoa que vem através de outro órgão, que não é a mente, que não é os meus sentidos, mas que é o que simbolicamente a gente chama do coração. Então, olha, quando eu me relaciono com a realidade, com as pessoas sobretudo, olhando para elas e pensando assim, olha, talvez se a gente consiga parar, né, e simplesmente, né, por alguns dias poder perceber isso, assim, né, ao estar se relacionando com outras pessoas, poder olhar assim para ela, olha, de repente está faltando uma felicidade, está faltando uma esperança aqui. Essa pessoa, ela ainda não é completamente feliz e não tem a esperança ainda dentro do peito dela. E a minha ação, eu trago para mim essa responsabilidade de ter uma ação, né, para ela na realidade, é uma ação que leva essa pessoa a ser de certo modo mais feliz e a ter mais esperança, né? Ser mais feliz por quê? Ser mais feliz porque eu falo para ela de repente palavras de ânimo, palavras de compreensão, palavras de empatia, né? Eu tomo algumas dores dessa pessoa de repente para mim e não deixo somente com ela.
Isso é uma forma de se relacionar com amor com as outras pessoas. E esperança, por que esperança? Porque de algum modo eu rezo, sei lá, por essa pessoa, eu tento mostrar, né, eu dou um exemplo simples para ela, né, que é possível a gente não ficar preso aqui nessa realidade, né, que parece muitas vezes para a gente muito dolorosa, muito terrível. Então veja, existe um jeito, né, muito tosco da gente se relacionar com a realidade, muito infantil, que é de bebê, que é a gente se relacionar com as pessoas somente a partir dos nossos sentidos. E existe um outro modo, que é um segundo modo de a gente se relacionar com as pessoas, que é o modo mental, que é o modo mais adolescente, né? O modo das discussões, ou o modo, né, que parece que eu estou criando um mundo, né, com a minha cabeça, né, onde eu estou começando a me orientar no mundo, né? Então, as nossas lembranças, as nossas memórias. Entenda, essas memórias, elas são muito falsificadas por causa de tudo isso que a gente já falou. E existe um terceiro modo, que é esse que eu estou propondo para vocês, que é da gente se relacionar com a realidade, que é esse modo amoroso de entregar para as outras pessoas um caminho de felicidade, que é entregar uma luz de esperança na vida delas, né? A gente precisa fazer uma escolha, né, no fim das contas, de como a gente vai se relacionar com os outros. E eu te digo 100%, isso não é uma figura de linguagem, isso não é uma hipérbole, isso aqui é muito preciso. Eu volto a dizer, 100% das tuas neuroses, 100% das tuas tristezas, dos teus vazios, da tua desesperança, da tua infidelidade, das tuas infelicidades, elas vêm a partir de um relacionamento com a realidade, seja através somente dos sentidos, ou seja através da tua mente, da tua memória. Quando a gente se decide de fato a se relacionar com os outros a partir do coração, com amor, desejando devolver para eles aquela chama da esperança, desejando dar para eles motivos para a felicidade, então essas neuroses, esses vazios, essa desesperança, esse tal sem sentido para você, ele some, ele acaba sumindo. Isso é o que eu falo muitas vezes aqui ao longo de tantas lives, né, da gente parar de olhar um pouco para o nosso próprio umbigo, né? Tudo isso, quando a gente passa, se decide realmente a se relacionar assim com as pessoas, tudo isso acaba sendo inundado, né, por uma água que vem de um manancial sereno de um coração ardente, né, em brasa, que realmente deseja mesmo estabelecer, né, nos outros o bem, né? Então isso, né, isso é que acaba dando sentido ao que todos nós, né, chamamos, né, de ter uma vida com sentido. Essa forma de se relacionar, né, ela acaba deixando de lado um pouco essa coisa do sem sentido, né? Um pouco desse vazio, um pouco dessa angústia, né? Então, quando a gente encontra alguém que se decide a amar a gente, né, vai ver se não é assim. Tudo acaba mudando, né? Tudo muda a partir de então, para ele e para a gente, para essa pessoa e para a gente também. Então essa é a coisa, né? A gente não pode ser simplista de achar que a gente só se relaciona a partir da memória que a gente tem. Olha, meu filho, eu sei, você de repente nessa hora você está se perguntando, mas é porque você não sabe como foi minha vida, é porque eu tenho muitas memórias ruins, eu tenho muitas memórias difíceis. Olha, eu entendo, né? Todos nós temos, né? Então talvez, né, tu tenha ali, sei lá, uma memória com a tua mãe, uma memória com o teu pai. Eu não vou discutir aqui se ela é certa ou se ela é errada, né? Porque como eu disse, a gente tem muitos filtros, né, acontecendo por ali. Então, sei lá, minha mãe me abandonou, né, o meu pai não ligava para mim. Olha, entenda, essa é uma forma de se relacionar, né, com a realidade, a partir da tua memória. Essa é realmente uma forma. Se tu quiser continuar a tua vida se relacionando a partir dessas memórias que tu tem, das experiências que tu teve com as pessoas, perfeito, continua aí. Agora, se em um instante, né, você se interroga, pelo menos, né, se isso está correto ou não, né, se em um instante, pelo menos, você não se interrogar se essa forma de se relacionar, se ela está correta ou não, se você não se questiona, não se interroga em relação a isso, olha, tu tem um problemaço na sua mão, né? Porque toda a nossa memória, ela é interrogável por causa desses filtros que eu havia falado. Essa é a falsificação das memórias. A gente não sabe exatamente, né? A gente não sabe exatamente, né, tudo 100% do que estava acontecendo ali. A gente não sabe se aquela pessoa que de repente foi um pouco ríspida com a gente, o que ela estava vivendo naquele dia. A gente não sabe sequer se a intenção que ela tinha em relação a gente era ruim, né? Então eu posso
escolher viver minha vida a partir disso, sempre, né, se relacionando a partir dessas memórias, desses filtros afetivos, dessas ideias e desses conceitos, ou eu posso escolher esse terceiro modo de se relacionar que eu havia falado, que é a partir do nosso coração, que é a partir do nosso amor, né? Que é a partir desse desejo de levar amor e esperança para a vida das pessoas. Ora, é daí que vem aquela frase, né, que as pessoas tanto gostam, né? Sem amor eu nada seria. Mas é óbvio que é isso, é daí que vem, né? Então, olha, essa memória em relação aos teus pais, tá? Na memória é uma das formas de você se relacionar com a realidade, mas saiba, ela não é a única. E saiba também, ela é uma forma muito diminuída. Ela subtrai muita parte da realidade. E existe essa outra forma que eu falo para vocês, que é a forma do amor, né? Que é olhar para outra pessoa e completar aquilo que falta nela, né? Se todos nós, né, assumirmos essa função, que eu sei que não é tão comum, que não é tão fácil, mas imagina, a gente se relaciona, né, você completando aquilo que falta no outro e o outro completando aquilo que falta em mim, né? Então, existe essa forma e eu acredito que ela manda embora realmente todos esses vazios, todas essas neuroses que você tem através desse modo equivocado, né, de se relacionar, que são essas falsificações das memórias, né? Então, quando eu passo realmente decididamente, né, todos os dias a querer me relacionar com as pessoas a partir desse modo do amor, a partir desse modo do coração, né, com desejo de que essa pessoa, de que ela vá para o céu, com desejo de que ela seja feliz, com desejo de que ela encontre a felicidade, a fidelidade, né, de que ela tenha esperança, né, em cada dia da jornada nessa terra, aí sim a gente começa a trazer um maior sentido para a nossa vida e colocar também um maior sentido na vida das outras pessoas através desse amor e através dessa esperança. Tá bem, pessoal? Então essa foi a live de hoje, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa live número 188, nessa terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a nossa live número 189, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.